eu falei aqui que o transtorno bipolar você pode levar de 10 anos para você conseguir o diagnóstico. Então, enquanto essa pessoa não tem diagnóstico, Rogério, ela não tem que apanhar, não tem que ficar trancada na jaula, ela não precisa, sei lá, ser demitida, ela não, sabe, você não exclui da sociedade uma pessoa que tem um transtorno mental, entendeu? Tá? Ele realmente precisa começar com respeito. E quando ele começar com respeito, ele vai gerar acolhimento, sem exposição da pessoa. Muito pelo contrário, a pessoa, né, a liderança precisa proteger essa pessoa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SCCMA em Pauta, o seu canal dedicado a discutir temas essenciais sobre saúde, segurança e meio ambiente. Hoje temos um convidado muito especial, alguém que tem realizado um trabalho incrível na promoção de saúde mental e segurança no ambiente de trabalho. Ele é um verdadeiro exemplo de superação e liderança inspiradora, e eu estou falando do Júlio Silva. O Júlio, aos 47 anos, traz consigo uma bagagem de 3 décadas de experiência profissional em empresas de grande e médio porte. Sua trajetória é marcada por desafios significativos que ele superou com muita determinação e dedicação. Se tornou pai aos 18 anos, enfrentou as diversidades da vida com muita coragem, investiu na sua educação formal e autoeducação, elementos cruciais para o seu crescimento pessoal e profissional. Como empreendedor, Júlio se destacou na formação e orientação de jovens ao primeiro emprego, sendo reconhecido como líder inspirador. Mas o que torna a sua história ainda mais impressionante é o seu profundo entendimento dos desafios enfrentados por indivíduos com condições de cuidado com a saúde mental. Há 15 anos, Júlio foi diagnosticado com transtorno bipolar tipo 2 e desde então tem se dedicado a promover a saúde e segurança no trabalho, com enfoque muito especial no cuidado e na importância da prevenção da saúde integral. Então você não pode perder esse bate-papo que está muito interessante, muito esclarecedor, muito inspirador. Vem com a gente! Bom, hoje eu recebo aqui no Bate-Papo com o especialista o Júlio Silva. Júlio, é um prazer te receber aqui no canal SCCMA em Pauta. Puxa, Rogério, obrigado. Estou muito feliz e honrado aí com o seu convite. Isso é sinal que o trabalho que eu venho fazendo vem ecoando, né? E pode acreditar que eu estou sentindo esse momento aqui que está dando certo. Né, principalmente por ser um canal onde já passaram tantos amigos fantásticos aqui, não quero nem citar nome para não arrumar encrenca, tá? Vamos lá. E quem não te conhece, né, acho que tem muita gente na nossa área que te conhece, né, mas para quem não te conhece, tu pode falar um pouquinho quem é o Júlio, contar um pouquinho da tua trajetória pessoal, profissional, enfim. Legal, vamos lá. Bom, eu sou Júlio Silva, eu tenho 47 anos, sou casado, tenho 2 filhos, o Miguelzinho de 7 e o Jonathan de 29, né, vai fazer 30 esse ano. Fui pai bastante cedo, né? E até antes de ser pai ali, eu também passei ali uma situação muito peculiar que acontece na vida de qualquer um, que foi a separação dos meus pais. E é engraçado, né? Na verdade, não teve muita graça, mas você imagina, meus pais se separaram aos 14, aos 18 eu virei pai, eu fui pai, né? Então, foi uma fase da vida ali bastante complicada para mim, mas que me fez crescer absurdamente, né? Ao ponto hoje de eu não me entender mais uma pessoa madura, né? Acho que eu já estou meio podre, sabe, Rogério? Tô ficando meio podre já, de tão maduro. Mas, enfim, ser pai cedo realmente me trouxe muito aprendizado. Quando meu filho nasceu, eu não tinha futuro para um, então, imagina, tinha que fazer para 2, e foi assim que eu encarei essa fase da minha vida, né? Eu mudei ali realmente muitas coisas que eu fazia, e eu me dediquei muito a estudar naquela fase, né? E assim foi. Bom, um marco que eu trago na fase da minha vida, que
serve, inclusive, para esse momento que eu venho trabalhando, é que, por exemplo, depois que eu tive meu primeiro filho e a gente acabou, enfim, se separando, ele foi um cara que, infelizmente, no momento da separação, por conta daquela situação, ele usou drogas. E ele chegou a ter até relação com crime, só para você ter uma ideia. Foi preso na Fundação Casa, ele chegou a ir para o sistema prisional também, enfim. Uma questão muito dura, que é um pouco daquilo que a gente estava conversando antes, né? A gente não faz ideia do que acontece na vida do outro, né? Eu estou falando isso aqui porque é uma ferida muito cicatrizada e para mim já é uma história de sucesso, porque graças a Deus hoje meu filho com 29 anos, ele trabalha, ele entendeu os erros que ele cometeu, as opções que ele fez, né? E ele reconhece muito do esforço, do trabalho, enfim, tudo que eu fiz por ele, né? Ele fala, pô, pai, você é um cara muito legal, você não merecia isso, enfim, desculpa, pede desculpa. E hoje ele é um cara super de bem, toca a vida dele aí com 29 anos e enfim, né? Então, o Júlio é o pai desses dois meninos, o Miguel é um menino sensacional, ele pegou um pai muito melhorado, né? Ele teve sorte na vida dele, então ele pegou um pai muito melhorado, que errou muito com o primeiro filho, então foi isso. E sou casado com a Cláudia, minha esposa, minha parceira, né? Quem me dá suporte na vida aí, nosso encontro, e o Miguel, às vezes eu tenho a impressão que o Miguel cuida mais da gente do que a gente cuida dele, né? É uma troca bonita, assim, sabe? Então, é muito bacana isso. Esse é o lado pessoal da minha vida, né? Do qual tenho bastante orgulho, porque as coisas não são só, né, como aqueles comerciais de margarina, né? Cada um tem sua história, e a gente conhece a história de tanta gente, né? Umas mais interessantes, outras, sei lá, outras até muito mais complicadas do que eu mencionei aqui agora. Mas eu faço questão de contar isso, Rogério, justamente porque a gente não tem essa dimensão do que acontece na vida do outro, né? E eu acredito que muito do que aconteceu nessa fase da minha vida, pô, cara, eu fui um cara que estudei 12 anos à noite, né? Da sexta série até concluir a faculdade. Eu estudava o dia inteiro, trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Isso certamente influenciou no tema que a gente vai falar mais adiante, da questão da bipolaridade, por exemplo. Tá? Então, o Júlio estudou administração, iniciei minha carreira na área financeira, fiz pós-graduação na área financeira, e aí chegou uma hora que, por uma decisão pessoal própria, eu escolhi mudar de área, né? Quando meu pai faleceu ali em janeiro de 21, eu comecei a pensar em mudar de área. Em julho de 21 eu criei a Ousa Prevenir, que é a minha empresa, a minha startup, e aí, a partir dali, comecei a atuar na área de saúde e segurança. A ideia de a gente falar sobre saúde mental é um tema que, para mim, ele é muito importante, né? A gente estava conversando um pouco antes, eu entendo ainda como um tabu em vários momentos, vários lugares, né? E para que isso se quebre, eu entendo que tem que falar sobre isso, né? Tem que falar sobre os assuntos, né? Claro que com muita responsabilidade, muito respeito, né? Mas é necessário para esclarecer o pessoal que está nos assistindo aqui. Então, poderia explicar para os nossos espectadores o que significa esse transtorno bipolar tipo 2, que tu tem, e o que difere de outro tipo de transtorno bipolar? Vamos lá. Rogério, antes de mais nada, antes de dar minha resposta para você, eu quero deixar claro que eu tomei a decisão de falar sobre autocuidado no ambiente de saúde e segurança, né, quando eu criei a Ousa Prevenir em julho de 21. Tá? E eu fiz isso porque, como eu te falei, eu escolhi estar na área de segurança. Desde então, eu venho fazendo um trabalho de comunicação e de educação, tá? Para justamente fazer exatamente isso que você falou agora, diminuir esse tabu, reduzir. Eu acho que eliminar, não sei se vai ser possível, né? Porque cada um tem sua posição, cada um tem sua experiência, sua vivência, e a gente precisa respeitar. Você falou em respeito, é muito importante, né? Mas o que eu vou apresentar aqui e aonde eu estiver, Rogério, é
reflexo das minhas experiências e dos meus aprendizados, no lugar de paciente, tá? Quero deixar claro que eu não sou médico, tá? Então, eu vou dar minha resposta aqui do lugar de paciente, né? Então, eu quero começar te parabenizando por abrir esse espaço para falar desse tema, né? Reduzir lugar de dor ou de violência, sobretudo tornar melhor e levar e leve, né? O mais leve possível, saudável, né? Para melhorar a convivência das pessoas que tenha transtorno bipolar ou que não tenha, seja no ambiente profissional ou no ambiente familiar, é muito importante, tá? Então, vamos lá para responder a sua pergunta. O transtorno bipolar tipo 1, existem assim, na verdade, não existe só 2 tipos, tá? Existem mais, mas eu não vou aqui querer arriscar de explicar isso para você, porque, como eu te falei, eu sou paciente, né? Mas existe o espectro bipolar, né? Tipo 1, tipo 2, ciclotimia e bipolar sem outra especificação, né? Então, eles já falam até de um espectro bipolar, né? O tipo 1, ele é o paciente que tem tipo 1, ele oscila entre o estado de ativação de mania, né? Mania, o que é mania? É uma euforia exacerbada, ou ele pode apresentar também uma irritabilidade, né? Então, você pode ter essas duas coisas, com ou sem presença de depressão, tá? Rogério, para conseguir o diagnóstico de um transtorno bipolar tipo 1, isso pode levar até 10 anos. 10 anos. O transtorno bipolar tipo 2, ele é muito importante também deixar claro que, assim, por exemplo, eu tenho transtorno bipolar tipo 2. Eu sou um cara terapeutizado. Eu fiz 20 anos de terapia, né? Então, eu fiz 7 anos de terapia para chegar no meu diagnóstico, né? Então, eu flertei com a depressão uma vez. Eu tive depressão uma vez, que foi quando eu descobri, a primeira vez que eu consultei o psiquiatra. E é justamente essa dificuldade de você diagnosticar um transtorno bipolar, por exemplo. Porque, geralmente, quando o paciente vai buscar o psiquiatra, ele vai geralmente por causa da depressão, né? Só que o psiquiatra não pode chegar já e medicar como transtorno bipolar, como depressão, porque se for transtorno bipolar, isso pode, a medicação vai ter um outro resultado, entendeu? Então, assim, para não falar mais sobre esse tema, que é um assunto bastante, vamos dizer assim, tem muitos detalhes, né, que eu como paciente eu realmente não domino, né? Eu vou dizer para você que o transtorno bipolar, então, ele tem essa hipermania, e o tipo 2, ele tem uma hipomania, ele tem menos mania, né? Ele tem menos casos de euforia, né? Numa intensidade, é menor essa euforia, é menor essa irritabilidade, mas ela acontece. Assim como pode ter depressão ou não ter depressão, né? Aí tem a ciclotimia e a outra questão do fato aí de ser bipolar com outra especificação. Eu gosto muito de escutar, por exemplo, o Renato Silva, né, que é um psiquiatra especialista em transtorno bipolar, e a doutora Ana Beatriz também, né, Beatriz Barbosa, que é outra psiquiatra que trata desse tema também, né. Então, no podcast, no YouTube você consegue encontrar informação do Dr. Renato e da doutora Ana, no Pod People lá, que é o podcast dela. E eu vejo de duas formas como paciente essas coisas, sabe, Rogério? Que, assim, eu vejo como é legal você ter informação e você buscar essa informação, mas eu vejo um perigo também nisso, tá? Porque como eu te falei, eu fiquei 7 anos fazendo terapia para conseguir chegar no meu diagnóstico, né? Por quê? Porque eu tenho a minha história, a minha trajetória, a minha formação, né? A minha origem, né? Meu contexto, né? Então, a pessoa que começa a ter algum sintoma e querer ir para o YouTube, peraí, acho que esse não é o caminho, entendeu? Ou o líder que viu
querer buscar alguma informação, até acho legal, mas a gente precisa chamar o psiquiatra, o especialista para essa conversa, entendeu? É muito importante. Só para finalizar essa resposta aqui, o transtorno bipolar tipo 1, só para você ter uma ideia, cerca de 1% da população tem isso, população brasileira, tá? E quando a gente abre isso para o espectro bipolar, falando aí, juntando todos os tipos, isso vai para 4%. Então, a gente está falando de 8 milhões de pessoas. Tá? Então, é um número bastante significativo, né? Bem significativo, né? Júlio, e eu acho que é importante isso que tu falou, né? Tu traz uma visão como paciente, né? E justamente é isso, né? Nosso bate-papo aqui é para entender, né? Uma pessoa que tenha o transtorno, né? Então, assim, traduzindo mais na prática mesmo, assim, a pessoa que o que tu sente, ou quais, né? O que tu sente de diferente de alguém, claro que é difícil, de novo, tu não vai conseguir te colocar no lugar de uma pessoa que não tenha, né? Mas assim, o que tu já escutou, né? Como é que caracterizou, né, o Júlio ter o transtorno bipolar tipo 2? O que tu sente de diferente do que eu, por exemplo, que pelo menos não fui diagnosticado, tenho? Bacana, vamos lá. Eu vou facilitar bastante essa resposta, mostrando para você o seguinte: eu tenho uma irmã e um irmão, né? A minha irmã, eu tenho 47, minha irmã tá com 43 anos, né? E ela não tem transtorno bipolar, né? Ela puxou mais as características do meu pai e eu puxei mais as características da minha mãe. É muito bacana isso que você está falando, porque assim, ó, tem muitas pessoas que têm o transtorno e não sabem que tem. Nunca foi diagnosticado, entendeu? Eu já falei isso abertamente aqui, que assim, eu tenho um tio que eu acho que ele tem transtorno bipolar, mas ele nem faz ideia que tem. Né? E ele também nem vai ver esse vídeo, ele não vai chegar essa informação para ele, porque ele trabalha com outras coisas. Mas o que diferencia, então? Tá? Por exemplo, vou pegar eu e minha irmã para facilitar o entendimento. Né? Eu, como eu tenho transtorno bipolar, o que diferencia, Rogério? Primeiro, eu até ia pesquisar um pouquinho mais esse assunto, eu não consegui essa resposta, mas depois eu posso te dar isso, né? Assim, o bipolar, a pessoa que tem uma doença mental chamada transtorno bipolar, a mania a alegria exacerbada, que é aquela brincar demais, um nível elevado, né? Pô, você nem tá no clima, o cara tá todo muito alegre, não sei o que lá, né? Então, uma alegria muito excessiva, ela também é doentia, assim como a tristeza muito, né? Então, busca-se o equilíbrio, né? Quando você vai no psiquiatra, por exemplo, e as pessoas não precisam ter medo de psiquiatra, gente, eles não mordem, eles não comem criancinha, entendeu? Fica tranquilo, vai no psiquiatra, ele senta, conversa numa boa. É maravilhoso conversar com um psiquiatra porque eles têm uma visão assim humana que você não faz ideia, né? Eu até hoje eu tive o psiquiatra que me atendeu quando eu tive. Depois eu vou falar do meu caso como é que aconteceu, né? Mas essa mania, então, não é uma ansiedade só. Ela é mais que uma ansiedade. Ela é uma impulsividade, entendeu? É um estágio acima de ansiedade, tá? Que é a diferença que eu queria ter buscado para você que eu não consegui parar para ver. Mas então entender que essa pessoa tem, seja essa mania, a alegria, ou que ele tá, que nem o pessoal fala muito, né? Eu já vi psiquiatra muito citando de exemplo que o bipolar, ele não ele é um cara que vai lá e gasta muito dinheiro, não tem controle, né? Peraí, se o bipolar for pobre, ele não gasta não, cara, ele não tem. Isso aí, que é o que a gente está falando aqui, né? O que é para um não serve para todos, entendeu? Sim, Né? sim. Então, mas no meu processo, aí falando do meu processo, o que acontecia comigo existia que a minha terapeuta falava de um processo de
Puxa, Rogério, me faltou a palavra aqui agora. Mas quando você não faz uma boa avaliação, entendeu? Então, a impulsividade, quando você está num momento de impulsividade, você não avalia com o devido cuidado. E você pode tomar decisões, né, impulsivas, né? Então, faltava esse equilíbrio, né? Então, a pessoa com bipolaridade, ela pode tender a ter esse desequilíbrio, tá? Eu estou dizendo ela pode tender porque a pessoa pode ter transtorno bipolar e hoje eu já não tenho mais isso porque eu sou um cara, né, já tenho 15 anos de diagnóstico e estou aqui de forma muito corajosa falando de tudo isso para vocês porque eu já passei, né, por muitas coisas aí no meu processo e, aliás, quero pontuar justamente isso também. Eu falei aqui que o transtorno bipolar você pode levar de 10 anos para você conseguir o diagnóstico. Então, enquanto essa pessoa não tem diagnóstico, Rogério, ela não tem que apanhar, não tem que ficar trancada na jaula, ela não precisa, sei lá, ser demitida, ela não, sabe, você não exclui da sociedade uma pessoa que tem um transtorno mental, entendeu? O meu interesse, principalmente de falar dessa questão do autocuidado e de falar da questão da saúde mental do meu ponto de vista, é justamente isso, para criar esse acolhimento, né? Mas como todo tratamento, a pessoa que vai precisar iniciar a vontade de se tratar, né? E a minha irmã ela não tem nada disso, ela realmente é uma pessoa mais equilibrada. Eu acho que ela gasta muito dinheiro, enfim, mas ela acha que não, mas é porque aí porque é mulher, né? Mulher gosta de compra, então, enfim, é outra história, né? Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que a questão seria essa, seria mais ou menos a questão desse equilíbrio ou desse desequilíbrio que às vezes acaba acontecendo de forma mais intensa. Mais intensa, e precisa ver a quantidade. Quando isso acontece também? Acontece no trabalho, acontece na vida amorosa, acontece com os amigos, entendeu? Tá? E já pegando esse gancho, o que impactou na tua vida, Júlio, esse diagnóstico, né? Tanto na vida pessoal e profissional. Impactou muito, né, Rogério? Impactou muito. Eu tive muitas situações no trabalho, principalmente. Antes de responder isso aí, deixa eu contar para você como é que aconteceu o meu processo de descobrir que eu tinha o transtorno bipolar, que eu acho que vai ajudar a responder essa questão, né? Então, foi exatamente isso. Outubro de 2008, eu estava... Só para você ter uma ideia, quando aconteceu isso, eu estava, acho que, 3 anos casado, enfim, estava trocando de trabalho, muita mudança nova na vida ali e tal. E num dia, fui assistir o jogo do São Paulo, que eu sou tricolor paulista, né? Enfim, fui no churrasco, tomei cerveja, né? Era um domingo, assisti o jogo do São Paulo lá no estádio, fui para casa. E cheguei em casa à noite, cara, eu tive um burnout, tá? Mas por que eu tive esse burnout? Por conta de questões que eu estava vendo psicossociais, sim, né? Mas eu também estava fazendo um tratamento com subutramina, entendeu? Então, eu tinha deixado um tratamento de subutramina que enfim, não imaginava que ia chegar a tal ponto. Mas aí eu tive esse burnout, e aí, cara, foi assim, eu deitei 10 horas, acordei meia-noite que eu não sabia meu nome, né? Então, foi ali que começou tudo. Então, só para você ter uma ideia, quando começou isso, eu trabalhava, enfim, numa empresa, não vou falar que é o nome da empresa, enfim, para não expor ninguém, mas eu já fui afastado 15 dias, fiquei afastado 15 dias. Não foi suficiente o afastamento de 15 dias. Eu não estava em condições de entender que aquele afastamento de 15 dias não era suficiente. Quem estava cuidando de mim também não lidou com aquela situação de forma adequada. O que aconteceu? Eu voltei, realmente eu estava querendo sair daquela empresa, eu saí daquela empresa e eu fui para uma outra. Mudei de emprego, a pior coisa que eu fiz, né? Porque eu tinha acabado de ter um processo de burnout ali, foi um processo duro, e não demorou muito,
assim, eu mudei de emprego, fiquei acho que 3 meses, eu tive uma crise de ansiedade, saí do banho e eu comecei a chorar, que eu não queria trabalhar que nem criança, cara. Saí do banho chorando, falando para minha esposa que eu não ia trabalhar, psiquiatra. Nessa época eu já fazia terapia. E aí estava sendo acompanhado, e aí de novo, fiquei afastado, né? Então, o trabalho, Rogério, ele é fundamental para quem tem o transtorno bipolar. Lógico, né? Por exemplo, acabei de ter a crise. Primeira coisa que eu fui fazer é nadar, caminhar, fui fazer um processo de reabilitação físico, né? Depois disso, fui para terapia, comecei a tratar do mental. Depois disso, aí assim, tô cozinhando minha, né? Porque quando você fica numa situação dessa, a gente às vezes não consegue não fazer a própria comida, né? Então, tô conseguindo produzir algo para mim ali, arrumar minha cama, cuidar da minha vida. Passei essa fase, é um jogo, né? Aí, na hora que eu passei dessa fase, a empresa precisa ter essa abertura. Cara, quando eu voltei de licença do meu trabalho, meu chefe olhou para mim e falou assim: Julio, você está dopado? Né? Com um arzão de preconceito mesmo, entendeu? Não era um arzão de brincadeira, nada, né? E assim, eu não estava nem processando direito o que ele estava falando, porque eu realmente estava numa situação meio delicada ali ainda, né? Mas, então, indo para a resposta da pergunta, é isso. A gente tem que passar, a gente tem que respeitar essas fases. Eu considero muito importante ficar muito tempo, muito atento à questão desse tempo de voltar, né? O tempo de volta, se ele precisar ser mais esticado, é melhor que ele seja esticado para que a pessoa realmente esteja plena, esteja bem, né? Essa pessoa vai decidir? Não, não vai decidir. Não é ela que vai decidir, porque ela não está em condições de decidir. Tá? Quem vai decidir? Vai decidir o médico, o psiquiatra, vai decidir o psicólogo que conversa com o médico psiquiatra, o médico do trabalho e as pessoas do trabalho dela. Na hora que ela tiver condições de fazer todas essas fases que a gente falou aqui, e ela tem condições já de executar algumas atividades do trabalho dela, aí ela pode ser integrada, para que então, sim, num processo bacana, você consiga realmente cumprir essas etapas e fazer, né, o teu trabalho com produtividade, trocar com seus pares, com seus colegas, dar sequência na vida de forma natural, de forma tranquila, entendeu? Se não, realmente, o que poderia ser um processo de cura tem um... Eu sofri um acidente de moto uma vez, e aí o médico falou assim: Julio, fizemos a cirurgia, ok, cuidado para não ter uma refratura. Né? No mental, uma refratura no mental, no físico, né, na perna, você vai lá, refaz a cirurgia, e se aprendeu, você vai ficar quietinho. Mas no mental, cara, traz muitos prejuízos. É um assunto que todo mundo precisa realmente estar muito atento e ter cuidado. E a gente conversando, tu falou que a educação formal e a própria autoeducação, ela te ajudou a superar alguns desafios relacionados a essa tua condição de saúde mental, né? Como que isso funcionou? Como eu te falei, assim, cara, a educação formal, nesse quesito, ela pesa pouquíssimo. Pouquíssimo, pouquíssimo. Porque o que você traz no seu HD aí, o software que você traz, as experiências que você traz, e aí fica o recado, né? Porque essa questão do autocuidado não é uma tarefa só para quem não tem, para quem tem transtorno mental. Né? Se você não tem, você tem que fazer um trabalho preventivo para você não ter mesmo, entendeu? Né? Então, cuidar do mental, fazer terapia, meditação, realmente foi o que ajudou, né? E deu o suporte que eu precisava para conseguir segurar a onda. Inclusive nos outros momentos da minha vida também, né? Quando você está num processo de autoeducação, que eu chamo de autoeducação a terapia, porque ele é um processo só seu, né? E o terapeuta, ele só faz realmente esse papel de te ajudar e de te provocar realmente. O bom terapeuta vai te guiar, né?
e te provocar a refletir sobre as decisões ou as escolhas que você vai fazer. Ele não escolhe por você, né? As pessoas têm esse negócio de, porque terapia é de louco. Gente, século XXI, vamos essa conversa ainda, né? Melhor, assim, eu vi uma coisa recentemente aí, nessas coisas de rede social, que a terapia é um lugar de autoconfronto em que você sai desse processo, né, cúmplice de você mesmo, cara. Você se entra num processo de cumplicidade, você fala, entende, pô, o ponto tá aqui, o ponto tá ali, você, né, você com você mesmo, e você com você mesmo vai, né, é que nem a história do avião lá, né, põe sua máscara e você consegue começar a cuidar das outras pessoas, né. Então, é isso aí. Então, o processo de terapia, eu acho que ele é fundamental, ele é muito importante. A questão física, Rogério, assim, eu corri muitos anos, né? Corri muitas provas, fiz 3 São Silvestre, 2 meia maratonas. Então, esse é um lugar onde quem não tem precisa estar, e principalmente quem tem, é muito importante que esteja no ambiente de esporte, no ambiente onde você possa ser você mesmo, que você não tenha aquela preocupação de você ter que entregar projeto, entregar resultado, sabe? De você poder rir, se divertir, se descontrair, né? Então, o esporte, ele proporciona isso, né? Você tem vários colegas que, né? Se você está num grupo, você consegue esses colegas na academia, né? Você cria essas interações que realmente ajudam muito no processo e te fortalece, né? Se a gente pensar num time de futebol, o que é um time de esporte? O que é o time de esporte? Cara, os caras são fisicamente fortes, preparados, mentalmente vamos ganhar, mentalidade de campeão, e eles têm uma estratégia, tática que foi definida lá para aquele jogo. E ainda assim não é garantia de que eles vão sair vitoriosos, hein, Rogério? Imagina a gente se a gente não cuidar do físico e do mental. A gente fala muito, né? A gente tem falado bastante isso, que muita gente está adoecendo. Tu acabou de falar que o teu processo iniciou num burnout, né? A gente consegue vivenciar isso, né? Muita gente realmente passando por transtornos mentais, isso é fato, é comprovado, estatística, enfim. Mas também tem muita gente que não consegue identificar sinais de alerta de que alguma pessoa esteja precisando de ajuda, né? Até no primeiro processo que eu passei, né, de depressão, eu custei aceitar que eu precisava de ajuda, né? E tem todo esse preconceito também da maior dentro do mundo corporativo, né? Que a gente está quebrando isso aos poucos e a tendência é quebrar isso, né? Mas como que os gestores, né, principalmente gestores, líderes, enfim, os colegas conseguem identificar sinais de alerta que as pessoas precisam de ajuda? Tu que vivencia isso como paciente, que tu falou, que eu acho que é bem importante, né? Como que a gente consegue identificar esses possíveis problemas mentais de alguém que a gente convive? Rogério, eu quero fazer a resposta dessa pergunta com você de forma muito didática. E eu quero que você que está assistindo esse papo aqui preste muita atenção nessa, nessa coisa aqui que a gente vai falar. Rogério, vamos refletir aqui sobre quando começa um processo de enxaqueca, alguém que tem enxaqueca. Você tem, como é que a gente faz? O que você faz se você tem ou se você vê alguém com enxaqueca? O que a gente faz? A gente É, oferece ajuda, vê se a pessoa está precisando de algum medicamento, alguma coisa, ou procurar ajuda de um especialista, de um médico, enfim. bacana. Já existem estudos, Rogério, aqui da USP em São Paulo, que eles recomendam que se você tiver 2 ou mais dores de cabeça forte no mês, você pode estar desencadeando um processo de enxaqueca. Então, você vai precisar ir num especialista, certo? Outra pergunta para você, Rogério. Se alguém tem uma dor,
no tórax, se a pessoa está sangrando, ou tem um osso fraturado, o que a gente faz, Rogério? Vem para o pronto-socorro, para o atendimento médico. Vamos buscar ajuda aí para essa pessoa, certo? Vamos dar um encaminhamento, né? Se é tórax é uma coisa, se é garganta é outra, né? Por que eu estou fazendo essas perguntas aqui para você, né? Você não está nem entendendo o motivo das minhas perguntas, porque a gente não combinou isso aqui, né? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque as pessoas que estão nestas condições que eu mencionei aqui, nós buscamos ajuda. E quando a gente vê uma pessoa com dor no comportamento, a gente julga, tá? Então, assim, para responder essa pergunta, a pessoa que apresenta qualquer questão da saúde mental, ela precisa de ajuda. E a primeira coisa que acontece com ela é uma alteração de comportamento. Ela pode ter qualquer tipo de comportamento, eu não quero nem arriscar aqui de falar algum, tá? Ela pode ter qualquer tipo de comportamento, de falar mais alto, de gritar, de não sei o que lá, ó, Rogério, a gente não mencionou esse assunto, isso não está muito no escopo da nossa conversa, mas, por exemplo, né, eu sou negrão, tá? Minha esposa é loira. Cara, eu vi uma senhora aí, aparecendo nas redes sociais aí, que falou, não sei o que lá, macaco, não sei o que. Gente, peraí, gente, a senhora de 60. Aí os caras já falam, não, racismo. Gente, faça-me o favor, cara. Vamos cuidar dessa senhora, vamos dar um abraço nela e falar assim: minha senhora, vem aqui, o que você está precisando? Mas por que você me chamou de macaco? Vamos comer uma bananinha junto aqui, senta aqui, porque ela era preta também, entendeu? Sabe, vem aqui, você quer tomar um café comigo? Né? Porque qual que é a dificuldade da gente acolher e já ficar pegando narrativas, entendeu? Porque agora não pode falar do pet, não pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode falar daquilo outro, da polaridade, que a gente já, né? Então, acho que por isso que eu adorei esse papo aqui, esse convite, Rogério, porque eu estava louco para dizer isso, sabe? Eu estava muito, muito ansiando por dizer isso, né? Nessa guerra de narrativas, assim, a gente tem que começar a olhar o cuidado com o ser humano, tá? Porque o cara realmente pode estar gritando, a gente não faz ideia do que ele está passando na casa dele, né? A gente não faz ideia. Assim, agora como motor de aplicativo, cara, eu escuto cada história que você não tem ideia, assim, ó. Que nem eu falei para você, já não tenho vergonha de falar que eu faço motor de aplicativo enquanto eu não encontrar meu caminho, meu trabalho e as coisas tocarem, chegar onde eu quero, tá? Porque eu vou cuidar da minha família, nem que eu precise trabalhar de mergulhador, se preciso for, tá? Até debaixo d'água eu vou, não tem problema. Mas eu vou trabalhar para cuidar da minha família. Mas assim, já peguei mulher esfaqueada no Dia das Mulheres, né? Mulher com criança, mulher que foi violentada, né? É cada história, é cada situação, assim, sabe? E a gente, realmente, será que a gente, se para essas pessoas que têm dor de cabeça, tem enxaqueca, tem um sangramento, a gente ajuda, por que alguém que tem alguma coisa do comportamento, né? E a gente desconhece, porque, que nem eu falei para você, eu sou paciente, né? Não sou eu a pessoa, precisamos levar essa pessoa. Como é que a gente cuida dela? Não sabe? Existem tratamentos no CAPS que são gratuitos, por exemplo. Existem hospitais psiquiátricos que atendem emergência também. As UPAs em São Paulo, se a sua cidade não tiver um atendimento psiquiátrico de emergência, né, de repente pode ir num tratamento particular, não sei, né? Mas precisamos buscar um tratamento adequado para que a gente consiga dar o suporte que essas pessoas precisam. Quando eu fui diagnosticado, quando eu tive lá aquele burnout, Rogério, me levaram aqui em Franco da Rocha, aqui em São Paulo, no Hospital do Juqueri, cara. Né? Imagina você falando para mim que, né, homem como eu com depressão, né? Eu com depressão, né? Que nem vocês falam no Subar. Que? Como assim? Eu cheguei 32 anos de idade, Rogério. 32 anos de idade, no auge da minha carreira. Cheguei lá no Hospital de Quiri, tinha um cara que ele dava voadora na parede. Cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que eu tô fazendo aqui, meu? O que eu tô fazendo aqui? Mas eu realmente tinha surtado e eu precisava de uma medicação mais forte. Eu recebi o tratamento que eu precisava, voltei para minha casa, depois fui para outro tratamento, fui tendo o tratamento adequado e hoje estou aqui conversando com você. Porque se eu não tivesse, Rogério, ter sido tratado,
pode ser que a gente não estaria conversando aqui hoje, porque é difícil, é muito difícil essa condição, né? É muito difícil. É um processo muito doloroso. E você encontra rejeição, você encontra o quê? As pessoas querendo te julgar, falando, fazendo fofoca, falando mal de você, ao invés de te dar ajuda, de oferecer ajuda. É isso. E hoje a gente fala muito em segurança psicológica, né, dentro do ambiente corporativo, e eu entendo que ainda tem muita dificuldade de muita gente entender o que é isso, né? Mas pegando a tua visão de novo de paciente, né, de alguém que teve no mundo corporativo e hoje tem, através das tuas palestras, né, né, da tua empresa, como que as pessoas, e aí vou puxar para a liderança, né, como que a liderança ela pode ser mais acolhedora com essas pessoas, né, e transformar esse ambiente de uma maneira mais segura para que as pessoas possam pedir ajuda, se sintam confortáveis para pedir ajuda, né? Visto que a gente sabe todo esse preconceito, esses tabus que existem por trás desse tema, né? Rogério, ele realmente precisa começar com respeito. E quando ele começar com respeito, ele vai gerar acolhimento, sem exposição da pessoa. Muito pelo contrário, a pessoa, né, a liderança precisa proteger essa pessoa. Né? Em 2012, 3 anos depois do meu diagnóstico, eu estava trabalhando numa empresa menor, de médio porte, e eu fui participar de uma reunião. Eu não tinha a menor condição de estar naquela reunião, Rogério. Era uma reunião com uma consultora de fora, era uma reunião com todos os pares, a diretoria, eu já era gerente, eu não tinha a condição menor condição de estar ali, né? Então, assim, quando o gestor não perceber, algum colega pode perceber, mas alguém precisa tirar essa pessoa, porque realmente, se ela tiver, né, apresentando algum comportamento que esteja em desacordo com aquele ambiente, ela precisa ser preservada, ela não tem que ser julgada, taxada, né, execrada, chicoteada, né, enfim. A gente precisa tirar essa pessoa desse ambiente, né, ok, depois ela vai pegar o que aconteceu naquele momento, tudo tal, mas realmente de tirar, proteger essa pessoa e, então, pedir apoio do RH, que eu acho que é a área mais preparada nesse momento para poder dar sequência ali interno, depois ver com família, com os médicos, né, para poder fazer o encaminhamento adequado, tá? Rogério, eu acho que a organização, se ela quer realmente, de verdade, falar de saúde mental, eu vejo dois pontos que são importantes. O primeiro é consultar muito o especialista médico. O psiquiatra é quem fala da saúde mental, né? Primeiro, escutar o médico. Tá? E olha que paradoxo que eu vou te dizer agora, né? O segundo é criar espaços para fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. Ter conversa onde o senso comum, dá espaço para o senso comum, dá espaço para não especialistas, tá? E é aí justamente onde eu me coloco para poder ajudar, né? Porque eu tenho escuta, eu ofereço escuta e eu sei também dizer, porque eu sou líder, né? Eu fui gestor, eu tenho o perfil de liderança, então eu tenho toda a condição de conduzir uma conversa e dizer para a pessoa, olha, peraí, espera um pouquinho, vamos escutar essa pessoa que ela quer falar, ou então, se essa pessoa realmente está apresentando alguma coisa aqui, vamos conversar um pouquinho mais, né? Vamos falar um pouquinho, vamos pedir ajuda, induzir ou procurar essa pessoa. Agora, existe qual que é o maior problema da saúde mental, Rogério? Quando a pessoa que tem o problema não reconhece o problema. Esse é o grande desafio, né? Aqui você está falando com um cara que fez 20 anos de terapia, que tem 15 anos de diagnóstico, que faz 3 anos que eu tenho essa startup, que eu falei pela primeira vez, publicamente, sobre que eu tenho transtorno bipolar tipo 2, 13 anos depois, numa aula onde eu encontrei realmente essa segurança psicológica que você mencionou, numa formação de líderes, eu estava só com líderes, né, com pessoas que tinham condições de entender o que eu estava falando, com o pessoal da cuidadoria, que são fantásticos, entendeu?
Isso foi em 2022, 2 anos atrás, entendeu? Então, assim, deixar muito claro para as pessoas que estão nos escutando também, que eu não estou aqui encorajando ninguém a sair falando assim, eu tenho transtorno bipolar. Calma, não é isso. Sai por aí falando que você tem transtorno bipolar, que você ganha um monte de portada na cara, como eu também já sinto que eu ganho, tá? Mas, assim, como eu tenho meu propósito muito claro no que eu estou fazendo, e eu já, enfim, já tenho bastante, já vou fazer quase 50 anos, né? Enfim, já tenho uma maturidade, já estou com a casca grossa, né? Então, eu estou aqui pagando preço ainda. Mas eu vejo desta forma, sabe? Eu acho que o líder ele precisa realmente. Vamos lá, gente. Você torce para o Corinthians, legal. Eu torço para São Paulo, é outra parada. Legal que você gosta. Vamos falar de futebol, então. Se você gosta de Corinthians e eu gosto de São Paulo, vamos falar de futebol, então. A gente tem que começar a encontrar esse ponto de intersecção que a gente pode conversar numa boa, porque tem algumas pessoas que se acham, né? Que, não, porque eu sou Palmeiras, né? Eu já ganhei um monte de Libertadores. Aí eu vi um engraçadinho e falar assim, mas não tem Mundial. Piadinha boba, né? Essa historinha que a gente fica vendo, né? E aí, para ajudar tudo isso, tem as redes sociais, né? O que eu achei importante a gente mencionar, porque as redes sociais, ela fica gerando essa falsa ilusão de uma vida que, né? Não é real, ninguém fica todo mundo ri, toda hora rindo ali, ou andando de iate, ou na piscina, tomando cerveja, né? Enfim, né? Então, ficar vendo essas coisas e trazendo essas coisas para o nosso dia a dia, para a vida real, que tem dor, que tem sangue, que tem suor, que tem lágrima, né? E aí, como é que a gente vai lidar com isso aí? É essa hora de sentar e olhar para essas coisas. Legal, Júlio. E tu acabou de falar, né? A gente tem falado né, da tua história profissional, tu foi gestor, enfim, trabalhou em empresas grandes, empresas de médio porte. Se tu pudesse deixar ou dar alguns conselhos, né, para a pessoa que foi diagnosticado com uma condição de saúde mental, mas em função de todo esse preconceito que a gente sabe que ainda, infelizmente, ainda existe, não são todas as empresas, mas em alguns lugares ainda existe, e essa pessoa, como que ela trata isso dentro da empresa, né? Como que ela conduz isso? Porque sempre tem aquele receio de, isso vai impactar na minha carreira profissional. Eu acho que tu vivenciou isso, né? Como que tu pudesse dar um conselho que, de novo, cada pessoa é uma pessoa, não tem receita de bolo, mas assim, em função da tua história, do que tu vivenciou, o que tu faria diferente ou o que tu fez que deu certo? Muito bem, Rogério. Então, vamos lá. Vamos ampliar um pouquinho mais do que você está falando aí, né? Porque você está pedindo para eu falar para quem teve o diagnóstico. Isso, tá? Perfeito. Então, eu vou dar aqui a minha resposta para você no sentido para quem teve o diagnóstico, para quem não teve o diagnóstico e para quem convive com alguém que teve diagnóstico ou para quem não tem ainda essa noção do que tem. Porque a questão da saúde mental não é um post-it que você pega assim, você cola na pessoa e dá o rótulo ali e fala assim, ela tem isso ou aquilo, e é simples assim. Né? A gente começou falando no nosso papo aqui que o próprio psiquiatra, o Dr. Renato, né, ele menciona lá, fala assim, o cara chega pra gente com depressão, eu não posso pegar e diagnosticar ele com depressão e dar remédio de depressão para ele, eu tenho que entender o processo dele e não quero nem avançar porque é o psiquiatra que vai tratar desse assunto. Então, vamos ver o especialista. Então, a primeira coisa que eu recomendo é o seguinte, se você tem o diagnóstico, se você não tem o diagnóstico, né, se você tem alguma questão de saúde mental que te incomoda, que te gera dor, gera desconforto, e é assim, né? Eu vou contar aqui, minha esposa está escutando essa conversa aqui, já aqui do lado, né? Um dia eu falei assim para minha psiquiatra, mas eu quero ouvir o som e minha esposa fica reclamando do som alto. Sabe o que ela virou para mim? A psiquiatra virou e falou assim, talvez o som esteja alto mesmo, né, Júlio? O que eu fiz a partir daquele momento ali, Rogério? Eu comecei a respeitar o tempo dela, ela não gosta de som mesmo, então, Alexa, volume 2, Alexa, volume 3. Eu gosto do 10, mas ela não gosta. Então, assim, muitas vezes, a questão da saúde mental,
É até engraçado isso, né? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente tem algumas noções de autoconhecimento. Quem vai dizer pra gente como a gente é realmente é quem convive com a gente, entendeu? Se perguntar, por exemplo, para mim, quem é o Júlio? No ambiente pessoal, eu sou uma pessoa. Né? Quem me vê lá não vai enxergar, né, tudo que é o Júlio, vai enxergar uma fração, né? Enfim. Então, as pessoas do convívio profissional, as pessoas do convívio familiar, gente, a gente precisa escutar essas pessoas. A gente precisa dar voz para essas pessoas, né? Então, se um falou, se dois falou, se três falou, se quatro falou, cinco falou, opa, peraí, tem algum problema. Então, essas pessoas são um indicador muito importante de que você precisa de ajuda, né? Então, inicia ajuda onde? Na terapia. Gente, vai para terapia. Mas sem dor, sem preconceito, sem besteira. Se você está com dúvida, se você acha que você não precisa fazer terapia, vai dividir com a terapeuta se você realmente não precisa. Se você não precisar, é ela que vai te dizer. Se você tiver dúvida, se aquela terapeuta não te atendeu de uma forma que você entendeu, procura outra. Ou procura um outro terapeuta, tá? Mas quem tem algum transtorno precisa ir no psiquiatra, e aqui tem outro preconceito com a questão do psiquiatra. Ah, maluco. Sério, gente? Vamos parar com esse negócio? Ah, mas eu vou ter que tomar remédio. Tá, não toma o remédio, aí você fica vulnerável, você não vai conseguir produzir, você não vai conseguir tocar a sua vida, não vai ter relacionamento, que nem as pessoas vão te aguentar, né? E aí não vai dar, né? Como a gente falou aqui, a gente voltando de novo, tem o CAPS gratuito, que você realmente pode iniciar, tá? Eu quero destacar aqui, Rogério, que assim, o tratamento da saúde mental no serviço público e o tratamento do serviço no serviço privado são duas coisas distintas e você tem noção disso. E eu quero ressaltar aqui também a questão da população negra, a população carente, toda a população carente, gente, de qualquer cor, de qualquer etnia, até de qualquer orientação sexual também, tá? É precário. Eles não têm o atendimento e o tratamento adequado. Esse é um dos principais motivos que eu quero muito poder dar minha cota de contribuição do meu lugar de fala, Rogério. Tá? Então, eu fiquei 7 anos com terapia particular de alto nível, passei nessa época eu trabalhava, tinha dinheiro para pagar, né, trabalhava em empresas, grandes empresas, né, então eu pude investir, né, nesse processo de tratamento com psicólogo, com psiquiatra, né, passado isso, hoje eu vou no público, passo lá no... Cara, é 10 minutos de sessão, cara. É muito pouco. Entendeu? 10 minutos de sessão, ela dá receita, eu pego o que eu preciso de remédio, né? Porque esse é um ponto. Você precisa tomar sua medicação, né, de forma regular. Né? A mulher não toma o anticoncepcional de forma regular para não ocasionar a gravidez? Então, a medicação da saúde mental é a mesma coisa. Se você não tomar de forma adequada, ela não vai ter efeito. No caso do anticoncepcional, pode gerar gravidez. No caso do seu remédio que você tem que tomar, ele vai gerar desequilíbrios, né? Outro ponto que eu juro muito importante é você conversar com seu chefe de forma aberta, clara e transparente, né? Se você sentir que existe espaço para isso, né, Rogério? Porque a gente sabe que tem liderança que também não colabora muito, né? Então, lideranças, vamos colaborar. Se o seu liderado está dizendo assim, olha, eu tenho uma questão de saúde mental, escuta. Você não sabe lidar, pede ajuda. Entendeu? Não sabe lidar, não tem problema, a gente não tem que saber tudo, mas peça ajuda. Mas não vai começar a crucificar o cara, dar mais trabalho para o cara, ou sacanear o cara, né? Realmente ajude, né? Para que essa pessoa consiga dar e fazer o tratamento adequado, né? Se ela realmente não tiver apoio do chefe, é trabalhar, se cuidar, fazer terapia, tomar a medicação que precisa fazer e cuidar, se fortalecer para procurar outro emprego mesmo, já. É isso. Não, Júlio, eu comentei aqui, né, que eu já passei por quadro de depressão e para mim foi bem difícil no início também, porque eu sou de uma geração, a gente é da mesma geração, eu tô com 50 anos, né, e na minha época, falar que tu ia ao psicólogo era
era muito mal visto isso, né? E falar que era um psiquiatra, então, é o que tu falou, né? Coisa de louco, né? Então, foi difícil de eu aceitar isso, porém é extremamente necessário, né? Assim, para mim, tô trazendo meu depoimento, foi extremamente necessário, porque eu não conseguiria sair do estado de depressão se eu não tivesse medicado e se eu não tivesse também fazendo terapia, né? Eu faço terapia já há alguns anos, né? Depois desse primeiro quadro, e eu digo que todo mundo deveria fazer terapia, né? É claro que tem todas essas questões que tu falou, é um processo ainda muito caro para alguns, né? Existe, né? Claro que esses apoios, né, públicos, mas acredito que deva ser investido mais nisso, né? Porque ainda tem muita gente que, infelizmente, não busca acesso por essas dificuldades. Mas eu sempre digo uma coisa que, para mim, o meu canal aqui vai fazer 2 anos agora em setembro. Eu sempre digo, sempre que eu trago esse assunto, né, de falar de saúde mental, para mim é extremamente importante. Eu digo o seguinte, que se esse bate-papo aqui, ele serviu para abrir a mente de alguém e essa pessoa ir, pelo menos, buscar ajuda, ou pelo menos investigar se precisa de ajuda, eu já ganhei, né, todo o tempo que eu dediquei, né, e que tu tá dedicando aqui comigo, né, a gente está aí quase 9 horas da noite batendo um papo, que tá muito legal, já valeu a pena. Né? Então, se a gente conseguir salvar e ajudar uma pessoa, para mim, já valeu a pena. Por isso, meu amigo, quero muito te agradecer a tua participação aqui no canal, né? Compartilhar um pouquinho da tua linda trajetória de vida aí, que eu acho que de sucesso, né? E cada vez vai ter mais sucesso. Eu torço por ti aí, né? Que a tua empresa decole aí, e tem que decolar, porque tu traz, né, muita vivência sobre esse tema. Então, normalmente, um ponto aqui que me chamou a atenção na nossa conversa é que, normalmente, os outros bate-papos que eu tive foram com médicos, né? Então, a ideia agora realmente é ter uma visão de quem passa por isso, né? Então, sensacional, cara, só tenho que te agradecer aí e fica à vontade para fazer as tuas considerações finais aí, Júlio. Poxa, Rogério, de verdade eu quero agradecer pelo espaço, pela abertura, pela maturidade realmente de enxergar valor, né, no que na minha proposta aqui, no que eu tinha para te entregar aqui, né, sem dúvida é de forma muito genuína. Eu venho, quando eu tomei a decisão de trabalhar com saúde e segurança, eu fui profissional de RH, né, fui profissional de RH, tive o RH embaixo da minha estrutura também como gerente administrativo financeiro também, então eu conheço bastante da importância dos recursos humanos, e agora eu conheço mais ainda das questões dos fatores humanos, né, concluindo a minha formação aí com o Instituto Barbosa, lá com o Fábio Arruda, uma formação fantástica. Então, eu estou me fortalecendo, me preparando cada vez mais para poder justamente ser esse ponto, ser esse ponto de apoio, de conversa, né, de uma conversa nesse nível que você viu aqui, sabe? O Júlio é um cara que... Rogério, puxa, eu gosto muito de brincar, de me divertir, né, de conversar, de tratar a coisa dessa forma, mas quando o negócio é sério, cara, o negócio é sério. Eu sou um homem grande e forte, assim, sabe? Então, o negócio é sério, vamos tratar sério, como tem que ser, com respeito que tem que ser, com carinho que tem que ser, com cuidado que tem que ser, né? E com afeto que tem que ser. Eu acho que a gente vem perdendo cada vez mais essa questão do afeto, né? Assim, a gente trocou algumas mensagens, a gente nunca nem tinha falado, Rogério, né? E a gente teve aqui esse primeiro bate-papo hoje, esse encontro, né? E a gente já vê muita sintonia nos propósitos, né? Então, eu realmente saio daqui bastante feliz, estou junto contigo. Se essa conversa valer para pelo menos mais uma pessoa, eu tenho ideia de que vai valer para muito mais, tá? Para quem Com assistir realmente vai certeza. gostar, eu vou indicar aqui também. Mas a intenção é realmente que a gente reduza espaços e ambientes de dor e de violência, cara, por conta de questões, seja da diferença qual for. Pode ser da saúde mental, se eu tenho uma estrutura, uma diferença
né, de raça, gênero, qualquer coisa. Eu acho que a gente realmente precisa ousar na prevenção aí, é por isso que surgiu Ouse Prevenir, eu estou aqui realmente para poder colaborar. Conta sempre comigo, e eu, logo que tiver um tempo aí, vou no Sul te dar um abraço, porque valorizo muito isso aí. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.